Eu coloquei um assunto para a gente tratar o seguinte: 4 pessoas tratadas da mesma forma. Você trata 4 pessoas da mesma forma e aí a gente vai ter 4 reações diferentes. Por que isso acontece? Antes, eu já queria dizer o seguinte: se você está aqui no YouTube, eu queria te pedir para você dar um joinha aí. Se você não inscreveu nesse canal do YouTube, gente, esse canal é novo, então queria que você fosse em todos esses canais e se inscrevesse, curtisse, vamos fazer barulho para isso aí acontecer, beleza? Em todos os canais, o nome é Éder Souza RG5, tanto no Instagram, tanto no Face, tanto no YouTube. Você trata 4 pessoas da mesma forma e aí 4 reações diferentes. Por quê? Por que isso acontece? Queria começar lendo um texto da Palavra de Deus, vamos ler? Está no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 até o 39. Eu sei que esse é um versículo muito conhecido, mas existem verdades que ficam ali adormecidas. Parece que alguém está querendo entrar aqui. Existem verdades que ficam ali. Então eu tenho água aqui. Obrigado. Existem verdades que elas ficam adormecidas no meio de muitas mentiras. Então, é um texto tão conhecido que tem verdades ali que talvez tenha passado desapercebida por alguns de nós, né? E aí aqui fala de um triângulo, aqui fala o seguinte, olha, tá falando de amor. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Eu estou lendo na Bíblia, na linguagem de hoje. Se você quer entender como que funciona essa verdade espiritual, é o seguinte. Primeiro, aí eu estou falando na sequência. Primeiro você deve amar a Deus. Esse está acima de tudo e de todos. Ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Em segundo lugar, ame a si. Por que isso? Porque a referência para eu amar o próximo é o amor que eu tenho por mim. Então, às vezes fica até sofrido, às vezes a gente quer amar o próximo mais do que a gente ama a nós mesmos. E aí tem uma coisa, a gente não vai conseguir. Eu gosto muito do Catedral. O Catedral foi uma banda que eu cresci na minha fé, já era um jovenzinho, mas eu cresci daí pra frente ouvindo, até hoje gosto muito de ouvir Catedral. Mas ele tem uma música que eu tava pensando hoje, eu falei assim, Catedral. Catedral. Me diz como não te amar. Eu amo mais você do que eu. Uma música romântica dele e tal. Mas assim, a Bíblia fala pra gente amar a Deus e depois amar o próximo como amamos a nós mesmos. Aí ainda trouxe água pra mim, que ela falou que meu beijo tá muito seco. Mas é o tempo, né? Eu bebo bastante água. Talvez você seja pai ou mãe. A gente aqui, por exemplo, Edna e eu, nós temos 3 filhas. Daí vem o título. Você trata 4 pessoas da mesma forma e aí você tem 4 reações diferentes. Nós temos 3 filhas, hoje elas estão adultas. A Rafaela está com 27 anos, a Rízia está com 25 e a Ruama vai fazer 24. Mas por que eu estou falando isso? Desde pequenininhas. E nós as tivemos bem próximo uma da outra, sabe? A gente teve a Rafa, 2 anos depois teve a Rízia, 1 ano e 6 meses depois tivemos a Ruama. Então assim, eu lembro
desde que elas eram pequenas, uma característica, dentre várias que eu poderia citar aqui, mas quando a gente acordava, as acordava para acordar. Por exemplo, de manhã tinha que acordar para ir para aula, né? Cada uma acordava de uma maneira diferente. Você ia lá, chamava a Rafaela, vou começar da mais velha. A Rafaela, ela acordava assim, assustada. Tava lá assim. A Rízia, a hora que você chamava a Rízia, da mesma maneira. Parece que antes de acordar, ela abria um sorriso e acordava rindo. Talvez o nome é Rízia, né? E a Ruama acordava resmungando. Você chamava ela, né? Eu fiquei assim, gente, que legal, né? E olha assim, o mesmo tratamento, a mesma forma de criar, pelo menos é assim que a gente pensa, a mesma alimentação, a mesma escola, ou seja, o mesmo tudo. Vê se isso aí bate com vocês aí. Vocês pensam, quem tem mais de um filho aí, concorda comigo? Se discorda também, tá de boa, aqui não tem... Né? A verdade é a palavra. Aquilo que a gente fala que é experiência nossa, cada um pode ter. Mas eu tenho essa convicção, se você tem 2 filhos, cada um reage de uma forma diferente. Se você tem 3 filhos, provavelmente cada um vai reagir de uma forma diferente. Quem tem mais de um filho aí, fala pra mim aí se eu tô equivocado ou se é essa a experiência mesmo. Se isso acontece com filhos que tiveram a mesma criação, a mesma alimentação, mesma escola, o mesmo tudo, são tão diferentes quanto a sua forma quanto ao seu comportamento. Gente, imagina nos nossos relacionamentos com o nosso cônjuge, com os nossos familiares, com a comunidade de fé, com a igreja que você participa, com o seu ambiente de trabalho, na sua escola, com os vizinhos. Se isso acontece com irmãos que são tão próximos e são consanguíneos, imagina com os nossos relacionamentos. Eu citei um exemplo, gente, muito simples, o acordar. Mas cada uma delas é um mundo. Até mesmo, se você for olhar hoje, a Rafaela está no ramo da biomedicina. Foi para a biomedicina, formou, fez uma especialização na área lá na Austrália, voltou, hoje faz um mestrado na UFMG. A Rízia começou na área da informática, aí no adaptou legal na faculdade da informática e estuda medicina, psicologia. A Ruama, ela foi mais para a área da publicidade, hoje ela é publicitária. Se as pessoas são diferentes, a gente vai pensar o seguinte, elas precisam de incentivos diferentes, de patrocínio. O que é patrocínio que a gente falou? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente faz ou por patrocínio ou por recompensa. O patrocínio é aquilo que você recebe antes, um incentivo, um empurrãozinho. Ou então pela recompensa, se eu conseguir fazer isso, né? Eu, por exemplo, eu gosto de citar isso muito, né? Qual é o patrocínio de eu estar fazendo atividade física? Eu participo de um grupo que as pessoas, que legal, você está se superando, né? Quando eu chego de uma corrida, Edna, quando eu tô indo, você vai conseguir sim. Isso é um patrocínio. Qual que é a recompensa? Eu tô conseguindo diminuir meu peso, eu tô tendo mais disposição. Então, patrocínio e recompensa. Mas se as pessoas são diferentes, o tipo de patrocínio, o tipo de recompensa, também elas são diferentes. A gente acha que ser justo é a gente tratar todo mundo da mesma forma. Você tratar todos da mesma forma, isso é ser injusto. Porque como diz uma conceituada escola de inglês aqui, né? A Rafa até deu aula lá, eles têm um slogan que é assim: pessoas diferentes precisam de métodos diferentes, né? Mas as pessoas precisam ser tratadas de forma
diferente. O objetivo meu com essa live aqui é você conseguir se colocar, é você pensar, não, as filhas do Éder, não, é você pensar assim, gente, que interessante, eu também tenho 3 filhos, ou então eu tenho 2 irmãos, e realmente nós somos bem diferentes e tivemos a mesma criação. Eu quero que você se enxergue nessa situação. Então, é com isso que vem as nossas dificuldades de lidar com quem a gente ama. E aí vem uma dor muito forte, porque eu não consigo lidar com as pessoas que eu amo. E o que é necessário para isso? Eu saber qual tipo de pessoa, o que para ela é um patrocínio, o que para essa pessoa é um incentivo, o que motiva essa pessoa é diferente do que motiva essa, o que dá medo nessa pessoa é diferente do que dá medo nessa, o que essa pessoa gosta e não gosta é diferente. E eu não estou dizendo que você conhecer isso vai resolver todos os seus problemas. Eu estou dizendo que esse é um passo muito importante, ou melhor, é o primeiro passo. Talvez você diga, poxa vida, se eu soubesse disso antes, eu não tinha entrado em tanto problema, eu teria resolvido muitos problemas na minha vida. Ainda é tempo. Se você está aqui me ouvindo, ainda é tempo. É tempo de você ajustar os relacionamentos que não estão bem ajustados, até porque relacionamento é o que nós mais temos o dia inteiro. Nós temos relacionamentos o tempo todo. É com o marido, a esposa, é com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o irmão, é com os tios, com os avós, é com os vizinhos, é com os parentes, é com o colega de trabalho, é com o colega de escola, é com o irmão da igreja. Relacionamento é com a pessoa que a gente está vendendo para ela, é com a pessoa que a gente está comprando. É muito importante, nesses momentos que a gente vê aqui, é muito importante que você tenha uma caneta e um papel. Eu poderia até pensar uma coisa, viu? Aqui tá o que eu preparo para falar com vocês. Aqui, ó. Eu vou fazer isso. Eu vou colocar um PDF disso aqui e eu vou pensar num lugar para colocar e vou colocar no YouTube. É bom que eu faço todo mundo lá no YouTube, né? Que legal. Boa ideia. Eu vou pegar, vou colocar num drive virtual, né, na nuvem, vou colocar o link lá no YouTube. Você vai clicar lá e vai baixar e vai poder ter acesso aqui e ler. O bom é você ir anotando. Quando a gente anota, a gente está aprendendo mais do que simplesmente só ouvindo. Então aqui tem algumas pessoas que estudaram sobre esse tipo de comportamento. Eu quero falar em primeiro lugar uma pessoa que escreveu inclusive um livro, acho que é Gary Chapman, chama As 5 Linguagens do Amor. Ele trata o seguinte: as 5 linguagens do amor são palavras de afirmação. Para muitas pessoas, o que é importante? É uma palavra de afirmação, é um elogio, é uma consideração. A pessoa fez ali o marido fez um lanche, ou a esposa fez um lanche. Existem pessoas que o importante é um elogio, é chegar, nossa, que lanche gostoso. Às vezes você lancha aquilo ali, almoça, e você percebe que tá bom e não fala. E às vezes a linguagem que comunica com aquela pessoa é uma palavra de afirmação. Para outras pessoas, o que é importante? É uma qualidade de tempo. É você reservar um tempo para estar só com aquela pessoa, uma exclusividade. Talvez para a pessoa, a linguagem dela está associada a um tempo de qualidade. Para outras pessoas, o que é importante? Presente. Tem pessoas que não ligam muito para presente. Eu tenho que aprender a ligar, assim, né? Às vezes, as meninas me dão um presente, eu olho assim, nossa, que legal. Ô pai, abre o presente. Porque pra mim, naturalmente, não, vou colocar ali, depois, uma hora eu vou ver o que é aquilo, né? Para outras pessoas, qual que é a linguagem? Serviço. Eu vou fazer isso aqui para aquela pessoa. Não é nem... Às vezes, a situação não é nem você pagar alguém para fazer. Tá no fato de você parar o que você está fazendo e fazer algo para aquela pessoa.
Esse é um tipo de linguagem. E para outras pessoas é o toque físico. É um abraço, é um carinho, é passar a mão no cabelo, no rosto. Então, o que a gente precisa entender? Principalmente, embora esse trabalho do Gary Chapman não é um trabalho assim bem de comportamentos, mas ele é muito importante. Porque ele está mostrando aqui, ele está revelando um comportamento. Mas desde os primórdios, desde a Grécia Antiga, as pessoas estudam o comportamento da pessoa. Os filósofos pré-socráticos da Grécia Antiga, eles estudavam e falavam assim, existem 4 tipos de comportamentos e como que eles associavam aos 4 elementos da natureza: o fogo, a terra, o ar e a água. Mais adiante, a gente vai ver o pessoal pegando esses elementos da natureza, o fogo, a água, a terra e o ar, e começa a dar o nome de temperamentos. Aí tem um livro do Tim LaHaye que ele fala sobre isso, temperamentos controlados pelo espírito. E aí ele vai falar o colérico, é aquela pessoa mais agitada, citando algumas características, né? O sanguíneo, talvez uma pessoa que age mais pelo impulso. O fleumático é aquela pessoa meio assim, sabe aquela pessoa que às vezes chega num lugar, conta alguma coisa, todo mundo ri, e ele mesmo fica assim, como se não estivesse ali, aquela pessoa meio desplugada, mas assim, bom companheiro e tal. Existe o fleumático, existe o melancólico, aquela pessoa mais chorosa, mais introspectiva, né? Então existe esse estudo. Eu estou dizendo, vou falar de vários estudos, depois eu vou tentar pontuar e ver se nós nos localizamos melhor. Chamado Jung, escreve Jung, mas lê-se Jung, Carl Jung. Ele que trata dessa questão, sabe essa palavra? A pessoa é extrovertida ou ela é introvertida? A pessoa extro, vem de externo, né? É a pessoa mais comunicativa, mais expansiva. E existe aquelas pessoas mais introvertidas. Ela intro vem de dentro, é uma pessoa mais reservada, mais na dele, que fala mais baixo e que não gosta muito de aparecer, que sente vergonha quando vem cá fulano, vem aqui na frente. Não é assim? Se você está num grupo social, não tem aquela pessoa que quando ele chega. Todo mundo sabe que essa pessoa chegou, que ele já chega cumprimentando todo mundo, já chega brincando com todo mundo, ele já chega e conta uma piada e ri. Se ninguém ri também, ele tá valendo, ele não liga. Eu tô lendo um livro do Jung, eu acho que ele tem 5 ou 6 livros. A gente querer pegar e resumir uma coisa, é só pra gente ter uma visão bem panorâmica. E tem também uma teoria que foi desenvolvida, foi inventada na década de 20 por um cara chamado, eu acho que é William Marston. Né? Por coincidência, esse mesmo Marston não foi coincidência, mas ele é o criador do personagem da Mulher Maravilha. É ele que criou a Mulher Maravilha e é ele que criou aquele detector de mentiras. Ele desenvolveu um estudo que ele falou, não, realmente, existe 4 comportamentos, tendências comportamentais. O dominante, que é o determinante. Existe o influente, que é o comunicativo. Existe o estável, que é aquela pessoa socializante. E existe o conforme, que é a pessoa analítica. O que é uma pessoa? Vou citar um exemplo e você vai procurar, vai dar para a gente entender o que é cada um deles. Essa teoria de Marston chama a teoria DISC. D de dominante, I de influente, S de estável, S é porque está em inglês, S de estável e C de conforme. Vou citar um exemplo aqui, olha. Sabe aquela pessoa que tudo que ele pede é para ontem e com a máxima urgência?
Tudo, a pessoa quer... Tudo é para ontem, tem que ser feito rápido, ou seja, ele está sempre pensando no resultado. Essa pessoa, muito provavelmente, é uma pessoa determinante. Eu não quero dizer que se a pessoa pediu uma coisa com pressa, ela é dominante. Mas se a pessoa faz isso com frequência, é uma característica de uma pessoa que é dominante. Sabe aquela pessoa entusiasmada, divertida, otimista, às vezes sonhador e fica e sempre sonhando, bem-humorado, sempre bem-humorado? Essa pessoa e sempre valorizando ali pessoas, né? Essa pessoa, ela é influente, as características de pessoas que é influente ou comunicativa. Sabe aquela pessoa sincera, sempre disposta a ouvir, leal, apaziguador, é aquela pessoa que está de bem com todos. Aquela pessoa atenta, organizada, sistemática, pontual. Você marcou o horário, é aquela hora. Essa pessoa, os comportamentos, a tendência comportamental dela é de uma pessoa analítica. Essas tendências de comportamento, você precisa entender qual que é a sua. Éder, mas não tem uma melhor do que a outra para eu migrar? Presta atenção, eu não estou falando aqui de caráter, não estou falando aqui de personalidade, eu estou falando de comportamento. Comportamento eu ajusto. Se eu tenho uma tendência a ser mais analítico, mais cobrar muito, e se eu sei que essa é uma tendência minha, eu tenho como me moldar para relacionar bem com outra pessoa. E se eu sei que para outra pessoa algo é importante, eu tenho como fazer algo importante para ela. Não é sobre o que eu acho melhor para a pessoa, é sobre o que é importante para a pessoa. Deixa eu citar um exemplo. Eu estava ouvindo uma live, a gente até orou por ele esses dias, do Kaiser, e ele entrevistou um rapaz que está lá na Inglaterra. Esse menino está lá na Inglaterra e ele falou chorando. Ele perguntou, qual que é o seu sonho? Ele falou assim, não, meu sonho é poder comprar uma mansão para minha mãe. E aí o Kaiser falou assim, peraí, será que sua mãe quer, será que ela quer uma mansão? Aí ele perguntou, o que você acha que seria o mais importante para sua mãe? Aí ele falou assim, o que minha mãe mais quer é que nós estejamos mais perto dela. Tá entendendo? O rapaz tá lá e querendo comprar uma mansão, porque para ele, o que é importante é dar uma mansão para a mãe dele. Mas para a mãe dele não é isso que é o mais importante. No ambiente corporativo acontece isso. Às vezes, existem pessoas que se você chegar na frente do grupo e falar assim, gente, eu queria elogiar o rapaz, o fulano, o João, o José, que é o Éder José, eu queria elogiá-lo, e elogiar ele na frente do grupo, isso para ele é o máximo, isso alimenta ele. Para outras pessoas, se você der uma placa para ele, escrevendo, para ele aquilo é o importante. Talvez se você falar assim, olha, eu gostei muito do seu trabalho, pode ser ninguém ouvir. Mas você fala assim, eu gostei muito do seu trabalho que você tem feito aqui, e toma aqui um voucher para você e com a sua família no restaurante jantar. Talvez isso para ele é o que há de mais importante. E aí, a gente volta naquilo, não é sobre qual tendência é mais importante que a outra. É você saber as principais características da sua tendência comportamental e das pessoas que você se relaciona, pelo menos as mais próximas. Tipo assim, é de importância primeira você saber qual que é a sua tendência comportamental, é do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira. É importante você saber qual que é o perfil comportamental dos seus filhos. Você saber quais são as principais características, quais são as principais motivações, quais são os pontos fracos, porque cada perfil comportamental tem as suas vantagens, mas tem seus pontos de melhoria. Por exemplo, aquela pessoa que é dominante, ele tem uma facilidade de alcançar objetivos muito forte.
a facilidade de alcançar, bater uma meta, esse é um ponto positivo. Qual que é o negativo? Às vezes, para alcançar a meta, ele esquece até de alguém. Ele ofende alguém, porque para ele o importante é o resultado. Tem a vantagem, mas tem um ponto que ele precisa. Opa, tá na hora de eu pensar aqui nas pessoas. É pensar também quais são os principais medos que aquele perfil comportamental traz consigo. O que é valor daquela pessoa e como conviver com essa pessoa. É importante a gente saber essas 6 coisas. As principais características, as principais motivações, os pontos de melhoria ou os pontos fracos, os principais medos, o que é valor para essa pessoa e como conviver com essa pessoa. Aí você fala assim, você falou que ajuda pessoas comuns a saírem da crise de relacionamentos. Essa é a minha missão, essa é a minha mensagem. Eu ajudo pessoas comuns a saírem das crises de relacionamentos. Com Deus, tem muita gente em crise com Deus, tem muita gente com crise consigo mesmo, com crises existenciais, problemas que não consegue resolver, crenças limitantes instaladas na mente, emoções negativas que estão sufocando e levando a ter ações e sentimentos que só tem prejudicado. Aí fala, Ademar, o que isso tem a ver, o que você está falando aqui de comportamento, o que isso tem a ver com a minha fé, com o meu Deus, com os irmãos, com a igreja? Tem tudo a ver. Conheça você, saiba quem que você é na fila do pão. Conheça as pessoas que você se relaciona, as pessoas mais próximas de você. E aí você vai poder chegar para os seus 3, 2, 4 filhos que são diferentes e poder não tratá-los de forma igual, mas tratar cada um conforme aquilo que eles precisam. Eu estou falando de necessidade. Nem tudo está no nosso consciente, tem muita coisa que está no nosso inconsciente. Talvez você já ouviu o que eu estou falando aqui, você já ouviu. Talvez você nunca ouviu falar disso aqui que eu estou falando. É o que a gente precisa parar, pensar, refletir. E que o Senhor nos abençoe, dê graça pra gente. Eu vou fazer isso, vou tirar essas cores que eu coloco aqui, é mais para me ajudar. Talvez eu nem mude não, irmão, vou deixar assim mesmo. E vou colocar isso aqui. Fica atento no meu feed, no Instagram. Nesse Instagram que tá aí, Éder Souza. Quem entrou aqui, olha, e a maioria das pessoas estão no meu Instagram antigo. Então, se você entrar no Instagram, não agora, assim que terminar essa live eu tenho outra. Amanhã eu vou deixar ali na minha bio, tem um lugar escrito Linktree. Você vai clicar lá, você vai clicar no Linktree, vai aparecer vários negócios, vai aparecer o YouTube. Você vai clicar no YouTube, essa live tá nesse Instagram, no meu YouTube. E a hora que você clicar lá, vai estar lá na descrição, vai estar lá um link para você pegar esse PDF aqui. E aproveita que você entrou lá no YouTube, você me segue lá, curte, comenta, né? E que o Senhor te abençoe. E que no nome de Jesus, que ninguém aqui desista, que ninguém desista. Porque a gente sabe, Pai, que tem uma obra muito grande para acontecer através desse mover aqui. E nós estamos aí dispostos a entender essa obra do Senhor. Nos dê graça, Pai. Renova cada pessoa aqui. Ajude cada pessoa a se conhecer, a conhecer as pessoas com as quais se relacionam. Que essa palavra seja bênção, Pai. Que sirva para alguém, Se para uma pessoa aqui, se que for relevante, Pai. Deus, terá valido muito a pena. Mas que o Senhor atinja corações através disso aqui. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus.